De volta com o nosso Balanço Geral, e o balanço vai chegando aí na sua casa. Como é que tá o seu Natal, hein? Tá tudo tranquilo, em volta da mesa, família reunida. A gente deseja tudo de bom para você. Bom, a gente continua então com o nosso Balanço Geral e agora nós vamos receber aqui no nosso estúdio a doutora Cristina Porto, sexóloga. Ela vem falar pra gente em relação a uma temática que a gente tratou muito aqui no nosso Balanço Geral, que é exatamente o abuso e a exploração sexual de crianças, adolescentes, e como a gente está vivenciando, infelizmente, essa realidade triste aqui na nossa cidade de Imperatriz. Os números têm aumentado, a polícia, inclusive, tem feito alertas em relação a essa temática que a gente trata nesse exato momento. Doutora, bem-vindo, boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Ok, igualmente. Olha só, a gente começa já o nosso bate-papo com a senhora perguntando em relação a essa temática que é importantíssima, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Geralmente o contexto aonde se dá esse abuso começa muitas vezes dentro do lar, a gente já viu isso e já mostramos isso em várias reportagens aqui. Como lidar com isso, doutora? Bom, antes de mais nada eu quero agradecer a oportunidade que o Denis nos deu, né, de estarmos aqui. E nós estamos sempre falando e tratando de família, porque nós entendemos que família é um presente de Deus. Família é algo especial e nós precisamos tratar da família com mais carinho. Nossas famílias precisam de amor e para isso nós precisamos de uma palavrinha muito importante: cuidado. Todos os pais que estão nos ouvindo hoje, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Se você tiver cuidado, carinho, atenção com seus filhos, você vai livrar seus filhos de muitos problemas, tais como esse, né, que estão sendo abordados hoje. Infelizmente, nós temos um índice alto, né, de abuso sexual infantil e, com tristeza, chegamos a saber que cerca de 90% dos casos acontecem dentro do lar. E isso é algo que deve alertar os pais. Os pais precisam entender que os seus filhos precisam de uma atenção diária. Na correria da vida, a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba achando que as crianças estão bem. Ah, não, eles estão bem. Ah, tá cuidando, tá na casa da avó, tá com a tia, tá com a babá, né? Eu deixei lá na escola, tá bem. Não é bem assim. O cuidado é muito importante, a conversa com a criança. Meu filho, como é que foi o seu dia? O que está acontecendo? Conta para papai, conta para mamãe. Porque a criança, às vezes, ela é vítima de um abuso e de um assédio sexual e ela tem medo. Porque é uma criança, ela tem medo de ser taxada, de ser... porque há ameaças de alguns, né? E ela tem medo das ameaças, ela tem medo das reações. Então, a criança ela não é como o adulto. Ela dificilmente se defende, porque ela não sabe mesmo ainda se defender. Então, você precisa conversar. Tá tudo bem? Se você percebe, por exemplo, que sua criança está muito caladinha, ela não está normal, ela não está brincando, ela está estranha, desconfie, porque a criança sempre tem um motivo. A reação da criança... E ela acaba manifestando isso ela naturalmente. acaba manifestando. Não tem equilíbrio para lidar, né? Exato. Brincar é o natural de uma criança. A criança brinca porque isso é natural. Mas quando a criança deixa de brincar, fica triste, calada, algo de errado está acontecendo. Doutora, em relação a essa questão, como é que a doutora vê, por exemplo, a questão da iniciação? Hoje a gente percebe que há, de forma precoce, o conhecimento das questões sexuais. Cada vez mais cedo, por exemplo, os adolescentes estão em busca desse conteúdo. A gente está vendo aí a facilidade, hoje no smartphone, você tem todo o acesso, internet, e isso precisa ser vigiado também de perto, orientado. Como lidar também com essa questão de que cada vez mais cedo os nossos adolescentes e até as nossas crianças querem tomar conhecimento dos assuntos relacionados à questão da sexualidade? Com certeza. No meu ponto de vista, e não só no meu,
do ponto de vista de todas as pessoas que estudam esse tema, hoje as nossas crianças estão muitíssimo mais expostas a todo tipo de perigo que no passado. Eu lembro da minha infância, eu brincava tranquila na rua com meus irmãos e não havia aquele medo. Hoje, você não pode deixar uma criança na rua. Você sabe que se deixá-la sozinha na rua, você vai ter problemas. E por incrível que pareça, a internet não é um lugar seguro. Às vezes os pais dizem assim, não, eles estão no quarto, está lá na internet. Não é assim. A internet, ela traz o mundo inteiro para dentro de sua casa. E com ele, traz muita coisa ruim. Verdade. Que a criança não sabe filtrar, ela não sabe discernir o que é bom e o que é mal. Outro dia, por exemplo, aproveitando que a senhora está falando, outro dia eu estava comentando com um colega e ele dizia o seguinte, olha, não, porque esse negócio de pegar o celular da minha filha, ela tem 14, 15 anos de idade, e pegar o celular e olhar e vasculhar o celular, isso é uma invasão de privacidade. O pai dizendo isso, você imagina, por exemplo, que não invadir a privacidade nesses casos aí é exatamente deixar a criança muito vulnerável. Sim, com certeza. Concorda com isso? Eu não concordo com esse respeito tão grande à privacidade de um adolescente. Não que isso não seja importante. Claro, você tem que aprender a lidar com o adolescente, porque ele não é mais uma criança. Porém, se você não observa, se não vigia... Eu ouvi isso de um pai que teve problema com o filho adolescente, exatamente com respeito à internet. O menino entrou num desses clubezinhos fechados de jogos perigosos e o menino acabou tentando matar o próprio pai. Isso foi um caso que eu acompanhei de perto. Uma situação terrível. E depois ele descobriu que havia um pacto entre esses meninos. E alguns desses meninos cometeram suicídio. Então, eu vi da boca desse pai ele dizendo assim, eu hoje aprendi que adolescente tem que ter liberdade vigiada. Olha só. Liberdade vigiada. Você, sim, dê a liberdade, mas vigie. Não perca seu filho dentro de casa. Há muitas famílias e muitos pais perdendo seus filhos no quarto ao lado. Por quê? Porque eles acham que os filhos estão bem. Não é assim. Você precisa saber o que seu filho vê, qual o conteúdo que ele está acompanhando, ele está se envolvendo com quem ele conversa na internet. Gente, hoje a internet tem diversos grupos, né, que incentivam a criança a entrar em jogos perigosos, a cometer suicídio. E infelizmente nós temos hoje uma gama de perigos terríveis. E você precisa vigiar. Essa história de liberdade demais, ela é um perigo. Pai e mãe, não deixe de acompanhar a vida do seu filho. Ele está adolescente? Sim, mas ele ainda não é dono do seu nariz. Se acontecer algum problema com ele, quem responde é você, que é pai, você que é responsável. Então tome cuidado. Agora, essa questão da passividade dos pais em relação ao cuidado que se deve ter com os filhos, doutora, como é que você tem usado, por exemplo, a senhora tem usado a sua influência, eu diria o seu conhecimento também, eu sei que a senhora ministra palestras também em muitos lugares em relação a essa questão da sexualidade, que é a sua área de formação, mas como fazer para despertar o pai, para despertar a mãe, de que há de haver uma preocupação ainda maior e que tem algumas situações que não dá para você dizer, não, isso é normal, vamos deixar porque é natural de criança, e a criança deixa ela descobrir e descobrir sozinha. Porque geralmente o que acontece, eu percebo isso, é que quando o pai e a mãe não tratam sobre esses assuntos, a criança aprende em outros lugares. Infelizmente. Não é isso? E é o que está acontecendo. Como fazer para despertar esse pai, para que se envolva também? Porque às vezes o pai fica envergonhado, não quero falar sobre isso com meu filho e tal, porque eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento. Mas da sua maneira dá para tratar isso? Com certeza. Eu percebo que as crianças hoje elas estão tendo acesso a uma infinidade de temas, de assuntos, para os quais elas ainda não estão preparadas. E elas têm todo tipo de acesso. Infelizmente, hoje, uma criança bem pequena já consegue controlar um celular e entrar na internet e tudo mais. Eu vejo que
Nós hoje precisamos ter um cuidado redobrado, redobrado. E a minha palavra para os pais é: ame seu filho, adote o seu filho. Não deixe que outro seja pai e mãe. Você é o pai e a mãe. E você precisa conversar sobre sexualidade com seu filho. Tem um jeito de falar, né? doutora, isso? Com certeza. Não precisa você chegar e dizer: agora nós vamos ter uma palavra. Não é Até isso. assusta o menino. Já assusta o menino. Diz que uma vez o pai se preparou tanto, leu tanto, e um dia a menina chegou em casa e disse assim: pai, hoje eu quero saber de onde eu vim. O pai abriu a enciclopédia e foi falar da sementinha, como vai, como foi. Aí a menina disse: vixe, como isso é complicado, pai. Minha colega disse que veio da Bahia. Quer dizer, o cara já está... Ou seja, ela não queria saber de sexualidade, ela queria saber da origem, de onde ela tinha nascido. E às vezes os pais colocam isto como um tema extremamente sério e estranho. Preste atenção. Nós não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. Foi Deus que nos fez do jeitinho que nós somos, com os nossos órgãos sexuais, com o nosso aparelho reprodutor, com a nossa feminilidade e masculinidade. E, infelizmente, hoje, nós temos um fantasma que está muito vivo hoje nas escolas, infelizmente, que é a ideologia de gênero. Está sendo passada aí para as crianças, dizendo para a criança que não existe menino nem menina, você se torna o que você quiser. Isso é algo extremamente nocivo, tem trazido confusão à mente das crianças e adolescentes. E isso é algo sério, os pais precisam tratar desses assuntos. Mostrar para a criança: sim, meu filho, você nasceu menino, você é um menino, né? Você é um homem, você é uma menina linda, você é uma princesa, sim, e você vai se tornar uma bela mulher. Nós precisamos cuidar de nossos filhos. Não é a professora, não é o pastor, não é o padre, não é a babá, é você que é pai, você que é mãe. Adote seu filho, ame seu filho, porque se você tirar um tempinho, não precisa muito tempo, uma criança nem precisa de um dia inteiro, ela precisa de 1 hora no máximo de você prestar atenção, conversar, sentar ao lado da cama, ler uma história para ela, né? Fazer uma oração com ela antes de dormir. Gente, isso já faz a criança ganhar o dia. E essa criança ela vai se tornar mais segura, mais tranquila, mais assertiva. As crianças são tímidas demais porque os pais não ensinam elas a serem assertivas, a dizer o que querem, o que gostam, o que não gostam. Ensina para a criança o que é abuso sexual, como ela deve se defender, como ela deve falar se alguém tocar onde não deve. Tudo isso é papel para o pai e para a mãe. Não é para o professor, não é para o pastor, o padre, não, é para você, papai e mamãe. Passaria o restante da tarde aqui conversando com a doutora, muito agradável também a entrevista, mas a gente tem que finalizar e eu queria que você deixasse aqui a sua palavra final ao nosso telespectador, as suas orientações finais, para que a gente encerrasse esse momento. Então, a minha palavra final é: nós estamos na véspera de Natal. Natal não deve significar presente, compras, deve significar momentos de estar com a família. Natal é o amor de Deus se manifestando ao mundo através de uma criança, de um menino. Por isso que a Bíblia diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, né? E ele é a razão por que nós estamos fazendo uma festa de Natal. Natal é Jesus entrando na sua casa. Abra o coração e a mente e a sua casa para Jesus. E deixe ele ser o Senhor da sua casa. Deixe ele ser, de fato, aquele que vai ser homenageado nesse Natal. Que Deus abençoe você e toda a sua família e você tenha um ano de bênçãos e vitórias. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Ok. Muito obrigado, doutora, pela entrevista.
pelos esclarecimentos trazidos também aqui ao nosso Balanço Geral. Bom, depois do nosso bate-papo com a doutora Cristina Porto, é hora de falar para você do Armazém Paraíba. O Paraíba tem ofertas imperdíveis. Loja da Getúlio Vargas, hoje de portas fechadas por conta do feriado. Natal, você está em casa aí aproveitando o melhor da sua família, mas a partir de amanhã o Paraíba já estará de portas abertas. A Loja da Getúlio Vargas, ampla, moderna, confortável e com muitas ofertas aguardando você. Não perca tempo, visite durante toda essa semana o Armazém Paraíba, com ofertas para você, toda a sua casa e toda a sua família. Aproveitar para falar para você também da Alvorada Cursos Técnicos. 2018, já estamos às portas de 2018. E é claro que você não vai perder a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho na Alvorada. Em 2018, seja um profissional de sucesso e a Escola Técnica Alvorada é a única que oferece estágio para todos os seus alunos. Eu estudo na Alvorada e com isso já garanti o meu estágio na Suzano. Terminei meu curso de enfermagem e já estou trabalhando. Para mim, é a melhor escola técnica de Imperatriz. Fiz meu curso técnico na Escola Alvorada e já garanti meu emprego. São mais de 12 cursos técnicos aprovados pelo Sistec-MEC. Matricule-se já e ganhe seu uniforme. Venha para melhor, venha para a Alvorada. Tá aí, em nome da Alvorada Cursos Técnicos, em nome do Armazém Paraíba, a gente deseja a todos um Feliz Natal. Um Feliz Natal aí para toda a equipe dos nossos patrocinadores, a equipe do Paraíba, os vendedores, quem trabalha no Paraíba, quem trabalha também na Escola Técnica Alvorada, o nosso abraço, o nosso carinho. Vou para um rápido intervalo comercial. Você, claro, fica aqui porque ainda tem muita notícia, tem muita coisa boa neste Natal para você. Nem levanta do sofá, o balanço volta já já.